irritante pra tudo e fica insuportável. Sim. Né? E existem pessoas malucas, que você tá andando na rua e pode te dar uma garrafada, uma pedrada, por conta de uma coisa que às vezes você nem falou. E muitas vezes não falou. Né? E cada um interpreta de um jeito. Às vezes você tá nervoso, você lê uma mensagem... Pronto, bastou. Você leu com o espírito que você tava. E aí, ferrou. Então, eu tomo muito cuidado. Mas é isso. Dentro de um reality, eu não sei. Então, a pessoa vai me tirar... É porque foi me perguntado. Se xingarem sua mãe. Se falarem de filme. Perguntaram pornô. isso. Ué, eu fiz. Não tem como me tirar do sério. Eu fiz, cara. Não tem... Sim. Você não vai surtar. Entendeu? Não fala disso, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não... Não tem pelo que eu discutir. É lógico, xingar minha mãe vai ser uma desgrama. Sim. Então, o que mais que eles perguntam? Pergunta basicamente isso. O que te irrita, se eu tomo um remédio controlado, se... coisas nesse tipo, coisas que me irritam. Porque é isso que vende, Porque né? se você disser que sim, que você toma remédio, eles te levam. Te Então, deixam, eu até tenho um Né? remédio que se eu ficar sem ele, eu fico possessa. Acho que esse é Mas o ponto deles. não é nada pra me acalmar, não. É tipo, eu uso um remédio pro nariz, pra... respirar, sim. lá tem muito ar-condicionado, né, no talo. Tipo Nelsoro, assim, né? Isso, e aí, se eu ficar sem isso, se eu sei que se eu coloco a mão na minha bolsa, no meu bolso, Não tá? e não tá, eu fico desesperada. Porque então, entupiu não desentope sozinho. Não. Eu também tinha isso, cara. entende? E aí, talvez isso... Talvez não, com certeza isso vai me tirar do sério, eu vou ficar Muito, com vai ódio ficar irritada. mortal. Ela Mas tem de rinite? resto... Não, ela não vai, não. É só rinite que ela tem. Ela tá muito normal, deixa ela quieta. Putz, cara, não. Muito legal. Cara, eu fico pensando assim, a pessoa faz uma imagem, né, tua, e aí você tem que corresponder a imagem que a pessoa fez. Você tem que estar o tempo todo dando conta de ser alguém que a pessoa quer que você seja. Eu até fui um tempo, mas eu tô falando de um tempo... Eu tenho 23 anos que eu tô na TV. Então, assim, nos primeiros 2 anos, eu fiz muita linha. Porque eu tinha muito medo de expor a minha opinião. Eu também não tinha ganhado dinheiro, assim... Eu dependia muito de cachê. Sim. Então, você fica com medo. Você é neutro. Você fica em cima do muro pra tudo. E aí, depois que tudo isso aconteceu, vou colocar consagrar, tá? Mas não é fazendo tipo, me acho. Se firmar. Me firmei dentro da TV e tal, o nome. Conquistei algumas coisas, materiais, sim. Isso te dá um respaldo, porque se acontece alguma coisa, eu falo o que eu quero e pronto. Ponto final. É a minha opinião. Eu quero ou não quero, entende? Eu fui burra nesse sentido aí. Sério? Eu primeiro falei tudo o que eu pensava, não deu tempo de fazer os bons Mas é materiais. libertador. Por isso que a pele dela tá assim, é uma frescor. Porque é passa muito um pouco ruim de você ficar raiva. fazendo linha o tempo inteiro. Ela não tem frio porque tá, às vezes, coberta de razão. Maravilhoso. Cara, não. Mas isso é maravilhoso, né? Quando você... Cara, dane-se. Mas isso, cara, eu nunca consegui. Eu E a falava- maturidade também. Eu cheguei aqui em São Paulo com sim. 18. Com 43, cara, a maturidade me traz uma leveza de não ficar entrando em algumas tretas, como a de hoje e de ontem. Você não depende de criar polêmica pra sua imagem rodar. E isso, e Né? eu nem criei, cara. Quando eu vi, eu estava nesse olho do furacão. Vivi, conta Pro o que meu que pai me aconteceu, ligar, cara, cara. porque o negócio foi feio. Conta o que aconteceu. Então, eu participei do Tete a Tel, que é um programa do Teodoro, que é filho da Marília Gabriela. Tá. Incrível. Ou seja, eu não fiz uma entrevista falada por telefone. Aparece minha imagem, né? Em vídeo, é pro YouTube. E a mãe dele, que é a Marília Gabriela, ela entra em determinado momento para me fazer uma pergunta X. Meu Deus. E ela me fez uma pergunta. Durante os filmes, se minha vida sexual mudou, se teve alguma coisa positiva, negativa, o que mudou nisso tudo. E aí eu respondi com meio sorriso, leve, porque é a minha verdade. Não fiz drama, nunca fiz, não faria nessa entrevista. Eu disse, eu tive alguns relacionamentos onde as pessoas, eu digo 3, no máximo, lá atrás. É, porque também a pessoa acha que a gente senta num canavial de rola, né? Exato. E que eu ouvi em determinado momento do relacionamento que a pessoa achava assim, mas no filme você fez tal coisa. E aqui você não quer fazer. Pessoas que se confundiram no meio do caminho. Não foi ficante, entende? No meio do caminho a pessoa tretou, achou que eu tinha que ser a pessoa do filme, com toda aquela...
estrutura que existe para um filme, entende? Mas a pessoa também tinha a estrutura que viu no filme, porque às vezes a pessoa quer encenar Star Wars e tem um canivete. Exatamente. Aí não dá, né, meu querido? E aí, eu falei dessa confusão mental que não é minha, porque eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Ali foi um trabalho, desligo o botão, volto pra casa. Então, isso foi um ponto, tá? E aí teve uma outra coisa que eu falei, que a minha vida sexual com a pessoa que eu estava namorando e que fez os filmes comigo, chegou um ponto que a gente tinha que assistir a tantos filmes para poder fazer o meu, que eu fiquei meio no automático. Me deu uma brochada. E não foi com a pessoa, a gente cansou. Eu fiquei vivendo aquilo. Eu sempre odiei filme pornô. Então, tive que assistir a vários. E tive que fazer o meu. Então, chegava em casa, não tava na vibe, entende? Eu tinha que ficar vendo pra editar algumas coisas. Não quero essa cena. Vamos melhorar aqui e tal. Não era um glamour, não era mágico. Mas as pessoas... Saiu em vários lugares que eu estava triste, que todos os homens me veem como objeto. Traumatizada. Eu estava traumatizada. Que isso não é verdade. Eu nunca fiz drama. Nunca fiz drama. Jamais faria agora. Eu fui falar de uma coisa normal, né? de 2006, tá? Então, quer dizer, 15 anos se passaram pra ter essa treta inteira. Assim, e eu não consegui ficar entrando em contato pra querer direito de resposta, porque eu acho tão óbvio. É só a pessoa entrar na matéria, tá lá. É que as pessoas não leem. As pessoas não leem as matérias. Elas leem o título. Não, Eu sei que eu acordei com 200 mensagens no meu telefone e na 10ª pessoa eu parei. Eu falei, assiste, tive a paciência de colar o link do programa do Tete a Tel pra pessoa ver que eu não estava triste, eu estava falando...